Bom, na aula de hoje eu vou falar para vocês os preditores de desempenho. Eu vou explicar o que é necessário ter para estar entre os melhores. Se a gente vir de trás para frente, o que é necessário ou o que os melhores têm como ponto forte. Vamos lá então. Seguinte, ó. Primeiro eu quero conceituar com vocês para não ter nenhuma confusão na questão de, depois que você assistir essa aula, talvez você pense assim, mas eu fiquei um pouco confuso ou confusa com relação à capacidade e a preditores. O que é um preditor de desempenho, preditor de performance? Ele serve para prever, ou seja, quem está no topo ou quem não está, ou tem isso aqui muito bom ou não tem, que são esses fatores aqui, né? Ou não tem, tá? E qual que é a diferença entre preditor de desempenho e capacidade física? Que é aí que pode ter alguma confusão, porque às vezes algumas pessoas podem achar que, por exemplo, capacidade oxidativa, limiar, o FTP, VO2 máximo, é uma capacidade física, quando não é. A capacidade física, que é o quê? Resistência anaeróbia e aeróbia, força, velocidade e agilidade. Essas são as capacidades físicas do ser humano, né? E elas são influenciadas geneticamente pelo seu biotipo, né? E são elas que ditam também os preditores, né? Que elas são necessárias, principalmente a resistência e a força, tanto a resistência aeróbia quanto a anaeróbia, são necessárias e são mais utilizadas no nosso esporte para que a gente tenha bons preditores, que eu vou explicar para vocês logo abaixo o que é cada um. Tá, afinal das contas, o que são esses preditores, Cris? O que a galera que anda bem ou que anda mal tem ou que eles não têm? Capacidade oxidativa, que é a capacidade de utilização de gordura. O seu FTP ou limiar funcional. VO2 máximo. O que é VO2 máximo? É a capacidade que a gente tem de puxar o oxigênio, transportar o oxigênio, né, impulsionar ele para o nosso corpo e utilizar esse oxigênio. Ou seja, não é apenas inspirá-lo e jogar para dentro do corpo, é conseguir entregar e ainda quando entregar você conseguir utilizar isso daí sendo metabolizado para ser utilizado como fonte de energia. Isso aí é muito importante. Economia de movimento, eficiência mecânica. Na aula sobre torque eu expliquei muito sobre isso, o quanto isso influencia no nosso desempenho. E aí tem um detalhe assim, ó, a capacidade oxidativa, o que ela influencia diretamente no desempenho? Espera, deixa eu só conceituar o seguinte aqui para vocês, ó. A nível profissional, o que mais faz diferença são os valores submáximos, que são capacidade oxidativa e a economia de movimento. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, VO2 máximo e limiar funcional, FTP, é tudo muito alto de quem está no nível profissional. É tudo muito alto. Aí eles começam a nivelar de baixo para cima em alguns outros detalhes, que é a capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia e a economia de movimento do ciclista. Além de outros detalhes, por exemplo, a gente tem o Remco Evenepoel, um belga, um ciclista belga do ciclismo de estrada, ele tem como ponto muito a favor a sua aerodinâmica, porque influencia diretamente no gasto energético dele durante a pedalada. Mas eu vou falar sobre isso em outras aulas adiante, tá? O que a aerodinâmica influencia no nosso ciclismo. Então, no nível profissional é isso. São os valores submáximos que fazem maior diferença. Já no nível, por exemplo, nacional, o que difere mais um ciclista do outro é o FTP e o VO2 máximo. Às vezes mais o FTP. Às vezes o VO2 máximo está até muito bom, mas o FTP não tão bom, aí o FTP é o que mais faz diferença. E tem um detalhe, o VO2 máximo, ele não é treinável a vida inteira. Na verdade ele é treinável, mas você não melhora ele a vida inteira. A gente tem uma limitação genética
para aumentar o nosso VO2 máximo. Então, às vezes você chega no seu limite, só que aí você parou de evoluir? Não. Tanto que não é apenas ele que define estar entre os melhores ou ser o melhor. E na verdade, ter um bom VO2 máximo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é assim tão fundamental ou tão decisivo em uma competição. Ou seja, quem vence as provas geralmente não é quem tem o melhor VO2 máximo, tá? Então ele é muito importante sim, tanto é que ele está entre os preditores. É importante você ter um bom VO2 máximo, é importante você estar com o seu VO2 máximo bem treinado, mas não necessariamente será ele que vai fazer você ser o melhor. O que eu quero trazer para vocês, ou para você nessa aula? Que quando você pensa em um bom desempenho, ou vencer uma competição, ou performar bem, é necessário você ter velocidade, força e resistência muito bem treinados, são a base, né, como a gente já falou, do nosso desempenho, mas o que é necessário ser muito bom é a sua capacidade de usar a gordura como fonte de energia, o seu FTP, o VO2 máximo, economia de movimento. E tem mais um detalhe, eu estava me esquecendo, eu vou acrescentar aqui em cima até, ó, que é a sua resistência à fadiga. E esse aqui entra no nível Pro. O que é uma resistência à fadiga? É a sua capacidade de, por exemplo, atingir o seu VO2 máximo depois de, vou falar num termo simples, 4 horas de prova, com alto nível de fadiga nas pernas. Isso é o que também difere os atletas no nível Pro. Inclusive a gente tem diversos relatos de ciclistas que treinaram a sua resistência à fadiga e tiveram avanços significativos. Ou seja, se você é um ciclista que está buscando performar bem em competições, resistir à fadiga é muito importante. E quando você estiver num nível mais avançado de treinamento, fazer até alguns trabalhos específicos no final de um treino longo vai te ajudar muito nesse tipo de ganho. Mas isso aí é só para um ciclista avançado, profissional. Primeiro tem que ter uma base fisiológica para colocar esse tipo de trabalho, tá? Entendemos o que é capacidade física, a diferença entre capacidade física e preditor de performance, o que difere os atletas a nível profissional, a nível nacional, até mesmo a nível regional, né? Que é importante você ter um bom FTP, mas também é muito importante você também ter um bom VO2, estar com ele treinado é mais importante do que você querer aumentar o seu VO2 o tempo inteiro. Eu quero passar para vocês algumas condições necessárias para que tudo isso funcione muito bem. Porque senão isso aqui eu poderia começar essa aula ao contrário, falando sobre as condições necessárias, mas talvez você não prestaria tanta atenção. Só que, vamos lá, para isso aqui funcionar muito bem, as condições estado de fisiologia, treinamento, né? A sua biomecânica, que é o movimento, estado psicológico do ciclista, para resistir à fadiga e conseguir trabalhar para ganhos. Estratégia e técnica, né? Técnica de pedalada, de pilotagem, a estratégia de corrida, de utilização de força. Alimentação e qualidade de sono para recuperação. E, por fim, o seu estilo de vida, de uma forma geral, vai fazer você ter sucesso no treinamento para que você tenha bons índices preditores de performance ou não. Se um desses aqui estiver mais ou menos, tem como compensar? Dificilmente, porque é uma cadeia e a gente precisa estar com tudo bem para que as coisas funcionem. É como uma empresa, se o setor de marketing não está fluindo, as vendas também não saem. Se as vendas não saem, é porque o setor de marketing não está fluindo, consequentemente o administrativo vai ficar descabelando. O nosso desempenho é a mesma coisa. Eu espero ter conquistado o objetivo dessa aula, que vou repetir aqui, era passar para você quais são os preditores de performance, quais são os preditores de desempenho, ou seja, o que os melhores ciclistas do mundo têm como ponto no qual definem quem vai fazer primeiro, segundo ou terceiro, e até mesmo o que você precisa estar atento aos dados no qual você precisa estar atento ou atenta para que tenha um bom desempenho.